E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje vamos para mais uma análise de um produto Beyblade Burst Quad Drive. Sistema esse da linha principal da Hasbro. Linha essa que tem 4 modos diferentes em um único Beyblade para a gente fazer customizações. É interessante, mas ele é, lembre-se, totalmente diferente do sistema da Takara Tomy, por isso comparações, embora inevitáveis, eu acho que são bastante injustas, porque esse aqui é um jogo muito diferente. Na parte de trás da embalagem nós podemos observar aqui as peças que vêm aqui do Spryzen, mas também observamos que está escrito aqui que gira à esquerda, e eu já chego nesse ponto. Nós temos aqui também os 4 modos diferentes desse Beyblade e vamos tirar ele da embalagem e explicar aí peça por peça como ele funciona e quais as principais características dele. Já quero aproveitar e pedir para você se inscrever aí no canal, caso ainda não seja inscrito, porque eu publico vídeos aqui todos os dias, e também deixa um gostei aí para apoiar o canal e as análises que faço por aqui. Isso é tudo que vem na embalagem. Nós temos o Beyblade com layer, disc e driver, temos um lançador com uma cremalheira, um formato um pouco mais simples, mas é um formato inicial que ajuda bastante, e também temos o manual de instruções aqui. E eu recomendo bastante darmos uma lida no manual de instruções, porque aqui ele explica exatamente quais são os modos que o sistema Quad Drive tem e quais são as características principais de cada um dos modos diferentes dele, além, é claro, de mostrar como encaixar a cremalheira no lançador e como encaixar o Beyblade no lançador, como lançar tudo mais, enfim, é todo o básico que tá aqui, é bom caso esse seja o seu primeiro Beyblade Burst. Mas antes de prosseguir para análise, eu preciso deixar aqui um agradecimento muito grande à Base Store, loja essa que tem me ajudado muito a conseguir esses Beyblades aqui, para eu fazer essa análise para vocês entenderem um pouquinho mais de cada produto do sistema Quad Drive. Base Store é uma loja muito boa, cara. Eles trazem os produtos do Japão importados da Takara Tomy e também tem Beyblades da Hasbro. Não só isso, eles também têm arenas exclusivas, que eu tenho utilizado bastante aqui no canal, inclusive. Mas o melhor de tudo é que a Base Store tem estoques aqui no Brasil. Ou seja, você não precisa comprar o Beyblade e esperar quase um mês para chegar, passar por alfândega, ficar rezando para não ser taxado, aquela dor de cabeça. Não tem. A Base Store com estoque no Brasil consegue enviar para você muito mais rápido, porque eles já passaram por essa dor de cabeça por você. Então acredite, cara, é muito cômodo comprar lá. Eu recomendo bastante, a loja é muito boa e tem muitas opções, tanto importados da Takara Tomy quanto da Hasbro, além das arenas exclusivas. Então é uma loja bem completa para você começar sua comunidade de Beyblade por aí. Já pensou juntar pessoas para conseguir fazer campeonatos? Cara, é sensacional. E também tem aqui o endereço da Base Store, caso você queira acessar, mas é o primeiro link na descrição, pode clicar que você vai direto para a loja, beleza? Então mais uma vez, muito obrigado à Base Store e vamos à análise. Como todos os Beyblades Burst Quad Drive, esse daqui não é diferente, como ele vem sozinho no pacote, então é incluído um lançador, o que é muito bom, porque assim nós temos como aproveitar melhor o nosso Spryzen. O lançador de Quad Drive é bastante simples, ele é pequeno, não tem nada demais, ele é um lançador bem básico mesmo, também não é muito potente. Mas como eu disse, ele já ajuda bastante quem está começando. Ele é um ótimo lançador porque ele é de dupla rotação, você pode encaixar a cremalheira aqui na entrada R, para Beyblades que giram à direita, mas como nós sabemos, esse Spryzen gira à esquerda, portanto nós vamos encaixar a cremalheira aqui na entrada L. E assim nós temos o nosso pequeno lançador, que também é bastante confortável, mesmo para mim que tenho mãos bem grandes, ele é bastante confortável e eu gosto, ele quebra um galho. Como nós sabemos, o sistema Quad Drive ele tem muitos modos diferentes e por conta disso ele tem várias pecinhas extras que estão aqui. A começar pela camada de energia, que nós podemos desmembrá-la, então nós vamos precisar tirar aqui o aro gravitacional, pressionando ele dessa forma, para que a gente consiga remover o chip de direção. Da mesma forma, a ponta de desempenho também pode ser dividida em 2 partes diferentes. E assim, temos 6 peças diferentes aqui para o nosso Beyblade, para a gente customizar ele. Quero começar aqui com o chip de direção do Spryzen, um vermelho muito vivo. O Spryzen tem essa cor mais viva desde a sua primeira versão, e eu gosto de ver essa cor específica aqui. A pintura tá faltando algumas coisinhas, tá? Mas o principal tá aqui. Esse daqui é um chip de direção de giro à esquerda, então ele não pode ser alterado. Ele só consegue entrar em bases de camada de energia que
também giram à esquerda. Então preste atenção na hora de montar o seu Beyblade, o Spryzen não é de dupla rotação. A parte de trás aqui nos mostra o código para liberar o Astral Spryzen no seu aplicativo, para que você possa jogar com ele. E também tem aqui as travas, né, as lombadinhas da Hasbro. Como elas são, a gente só vai sentir elas na hora de montar o Beyblade e também na hora da gente batalhar, saber se elas aguentam os impactos e os recuos da base Astral. Spryzen é um Beyblade bastante bonito, mas como disse, tá faltando umas pinturazinhas aqui. Mas ainda assim, sempre bom ter mais um chip de direção que gira à esquerda. Ele vem com um aro gravitacional que representa a Armor 0 na Takara Tomy. Mas lembre-se, as comparações param por aqui. O aro gravitacional, na verdade, é responsável por deixar os pontos de impacto do layer mais altos ou mais baixos. Então é com essa peça aqui que você define os encaixes para isso. Se você quer atacar o seu oponente mais de cima para dar Smash Attacks, você vai configurar o modo Apex. Se você quiser atacar mais por baixo ou de uma maneira mais direta para empurrar o oponente para longe, então você vai montar no modo Core. E é para isso que serve essa pecinha aqui. Lembre-se que essa é uma peça plástica, então não necessariamente vai acrescentar um peso diferente se você alterar aí o aro gravitacional dependendo do modelo. Ele não serve exatamente para mudar o equilíbrio do Beyblade e redistribuir aí o centro de gravidade do Beyblade. Ele serve para alterar a altura dos pontos de impacto. E aqui nós temos a camada de energia Astral. Essa é uma camada de energia muito interessante. Primeiramente, ela é inteira de plástico, tá? Se você virar a parte de baixo aqui, vai ver que ela é bem oca, ela não tem aquela mecânica de você virar ela para que você consiga alterar a rotação dela. Ela não possui nenhum material extra, essa parte em branco aqui não é borracha, ela é uma pintura no próprio plástico, mas observe que ela é muito agressiva. Ela tem aqui esses pontos de impacto, ele gira à esquerda, então esses pontos de impacto vão atacar de uma maneira a ser meio que um upper attack, mas se você colocar no modo Apex, ele vai atacar de cima, então ele vai funcionar como um smash para empurrar o oponente para baixo. É muito interessante como ele funciona nessa rotação aqui, e é uma camada de energia bastante agressiva, eu diria muito boa para contra-ataque e até para combos de ataque se você precisar. Mas ela não para por aí. Repare que ela tem aqui um L de giro à esquerda e um R de giro à direita. Então a camada de energia Astral tem dupla rotação sim. Embora o chip de direção do Spryzen não seja de dupla rotação, Astral é de dupla rotação. Então eu posso encaixar aqui o Spryzen que gira à esquerda e ele fica com um Lzinho aparecendo ali. Ou eu posso encaixar, por exemplo, o Valtryek, que tem giro à direita, e ele fica com o R aparecendo ali, indicando o sentido de rotação. Eu gostei demais da Hasbro ter adicionado isso, e perceba que quando ele gira à direita, ele vai ter um padrão de movimento completamente diferente, voltado para Smash Attack num sentido absurdamente agressivo. Ele vai pegar essas pontas e vai empurrar o oponente para baixo com muito mais potência, e isso é muito legal eles terem feito essa troca do sentido de rotação, aqui girando à direita, e se ele girar à esquerda, ele funciona mais como pequenos upper attacks aqui. Gostei muito da Astral simplesmente girar para as duas direções e você poder encaixar qualquer chip de direção aqui nessa camada de energia. Muito bom, muito inteligente aqui. Lembrando que Quad Drive, como disse, é um jogo muito diferente e ele tem Beyblades muito mais leves. Mesmo assim, dupla rotação numa camada de energia é sempre muito legal, e como a Hasbro fez aqui, eu gostei. Seguimos pro disco de forja, nós temos aqui um Over, que é um Over bem magrinho também. O sistema Quad Drive preza mais pela agilidade na arena e não tanto pelo peso das peças, então o Over é muito fininho se a gente comparar com a versão da Takara Tomy, exatamente para promover mais movimento na arena. O Over, embora não tenha todo o peso que a gente espera que ele tenha, ainda assim ele tem um formato circular bem interessante, o que não tem tanto atrito com o ar assim e faz com que o Beyblade tenha mais estabilidade no giro. Isso é muito bom. E também, é claro, pode ajudar um pouquinho no Life After Death, porque ele é bem liso na parte de baixo, exatamente como na versão da Takara Tomy, embora seja mais magrinho. Eu gosto bastante
bastante do Over nos dois sistemas porque ele é bastante funcional. Lembre-se que esse daqui é um disco de forja do sistema Quad Drive, então ele tem esse degrauzinho extra aqui, exatamente para poder encaixar nas camadas de energia de Quad Drive, especificamente no modo Core, que eu vou explicar já já. Então esse disco aqui é bem exclusivo e muito bom. O formato dele, por mais simples que seja, é extremamente funcional. Vamos à primeira parte da ponta de desempenho, que é para simular o driver 4 que tem na Takara Tomy. Aqui ele está configurado para ataque nessa versão sem a ponta blindada. Veja como ele tem uma ponta extremamente larga e muito plana. Essa ponta plana que com certeza vai correr insanamente pela arena, vai ter um padrão de movimento muito agressivo, cara. Então se você estava esperando uma ponta de ataque no modo Core, tá aqui. Esse daqui é um driver muito agressivo, simplesmente por ter uma ponta tão larga assim, e eu espero que ele seja realmente muito bom na arena. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos de Quad Drive aqui do canal é a qualidade do plástico que a Hasbro utiliza. Eu gosto bastante desse plástico aqui. Ele é bastante macio, ele não engasga e consegue encaixar muito bem nos Beyblades. Eu fico bem feliz que eles tenham feito um produto com plástico de boa qualidade. E aí nós temos a ponta blindada, que é a peça que você encaixa no driver, na ponta de desempenho, para que ele altere o seu padrão e também sua altura. Nós temos aqui uma ponta que simula um pouquinho a ponta Fusion, mas na verdade é uma simulação do modo de equilíbrio do driver 4, onde você tem aqui uma superfície menor, para que tenha um pouquinho mais de desempenho voltado para resistência, e uma ponta um pouco maior, uma base um pouco maior, que quando pega na borda da arena faz um contra-ataque, um movimento de contra-ataque para que atinja o oponente. Eu não sei se esse movimento vai ser tão efetivo assim, porque se nós prestarmos atenção, a ponta é bem baixinha e tem uma estrutura aqui em volta que provavelmente vai raspar bastante se você lançar ele inclinado. Então eu imagino que seja uma ponta de desempenho bem difícil de dominar na arena, e eu gosto bastante desse desafio aqui. Vamos prosseguir, portanto, para a montagem, e aqui nós temos vários modos diferentes que eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, vamos começar com o modo Core do Beyblade. O modo Core é o modo mais baixinho, mais simples, padrão que nós temos. Então, a gente começa pegando aqui a camada de energia, para encaixarmos aqui o chip de direção, dessa forma, e aí, por fim, a gente põe aqui por baixo o aro gravitacional, encaixando assim. E aqui você tem o seu Astral Sprising no modo Core. Pegamos, portanto, o disco de forja, encaixamos ele nessa orientação e a ponta de desempenho colocada aqui e giramos para cá. Me parece que as travas do Sprising são bem interessantes. Estou curioso para ver isso. Bom, temos aqui o Astral Sprising, obviamente, de giro à esquerda, como é a proposta do chip de direção, no modo Core, ou seja, o modo mais baixinho, como comentei. Ele vai girar à esquerda, então nesse sentido de rotação aqui, aproveitando-se desses upper attacks que tem na Astral. Eu gostei bastante do formato, ele parece ser bastante preciso nos movimentos, mas eu tô interessado mesmo a ver essa performance aqui na arena com essa ponta tão larga. Bom, esse é o primeiro modo que nós temos no sistema Quad Drive. Como disse, o mais baixinho, mas a gente pode deixar ele um pouquinho mais alto quando a gente desmonta aqui. E sim, é preciso desmontar para que você coloque a ponta blindada aqui no driver, na ponta de desempenho, trave, e aí nós temos a ponta de desempenho um pouco mais alta. Ao encaixar tudo no Beyblade, nós temos aqui o Astral Sprising no modo Core Plus, ou seja, ela está um pouco mais alta, mesmo assim continua obviamente o giro à direita, mas o padrão de movimento é alterado graças ao formato da ponta, e também a altura dos pontos de contato foram alteradas para que o Beyblade atinja o oponente de uma forma um pouquinho mais direta. Então esse é o segundo modo. Uma coisa legal é que quando você desmonta a sua ponta de desempenho, para que você não perca essa peça aqui da ponta blindada, o lançador oferece um espacinho aqui para você deixar ela. Basta encaixar assim e ela fica armazenada aqui para que você não perca. Ela também não atrapalha na hora de segurar o lançador, então é um armazenamento legal que a Hasbro pensou para você não perder esse componente. Agora vamos ao terceiro modo, que é o modo Apex. Para isso, a gente precisa desmontar a camada de energia, ou seja, empurrar aqui o aro gravitacional para remover ele, desmontar essa parte aqui, e aí nós vamos colocar o chip de direção por baixo. Dessa forma aqui, encaixando assim.
Feito isso, nós encaixamos o aro gravitacional por cima, dessa forma, e aí sim montamos novamente o Beyblade. Uma coisa interessante desse modo Apex é que ele permite você utilizar qualquer outro disc lançado pela Hasbro no sistema de Beyblade Burst. Então você tem aqui um layer padrão, digamos assim, você pode encaixar qualquer outro disc aqui, porque ele está com as travas aqui um pouco mais para baixo, então você tem a possibilidade desse encaixe. Então a compatibilidade de peças aumenta muito quando você coloca no modo Apex. E é por isso mesmo que quando você tem o modo Apex do Beyblade como um todo, você tem esse espação gigante entre o disc e a camada de energia. Afinal, esse é um disc pensado para que você consiga encaixar no modo Core. Quando o layer está no modo Core, ele só é compatível com discs Quad Drive, então preste atenção nisso. No modo Apex, ele fica um pouco mais alto, os pontos de contato ficam um pouco mais elevados e oferecem Smash Attacks, porque eles vão atacar o oponente por cima. Então isso é interessante de perceber quando nós temos esse modo aqui que eleva os pontos de contato do Spryzen. Mas ainda podemos deixar ele mais alto. Encaixando aqui a ponta blindada e por fim travando o Beyblade, nós temos aqui o nosso Astral Spryzen no modo Apex Plus. O modo mais alto desses Beyblades aqui, ele fica com um driver com um desempenho diferente, é claro, graças ao formato da ponta, mas os pontos de contato estão lá em cima e certamente ele vai dar Smash Attacks muito poderosos aqui, vai empurrar o oponente para baixo para desestabilizá-los e ter aí um padrão de movimento bem interessante. Esse aqui é o modo mais alto dele e é o quarto modo de Quad Drive. E eu volto a dizer, quando você está com sua camada de energia no modo Core, ou seja, com o aro gravitacional na parte de baixo, somente discs Quad Drive são encaixados e são compatíveis com esse modo, beleza? Não vá tentar forçar um encaixe desnecessário aí e quebrar o seu Beyblade, toma cuidado. De modo geral, esse é o Astral Spryzen e a principal característica dele é a compatibilidade de peças. Eu simplesmente adoro como eles aplicaram aqui a dupla rotação no Astral e também gosto muito de como as pontas de desempenho são compatíveis entre si. Você pode remover aqui essa ponta blindada e colocar outra para deixar o Spryzen mais agressivo no modo mais alto. Então, eu adoro muito como a Hasbro trabalhou nessa compatibilidade de peças e pensou na performance dos Beyblades em arena de maneira geral. Quero agora testar o Astral Spryzen para ver como ele vai se sair na arena, é claro. Vamos colocar o Spryzen na prova aqui dessa vez, ele vai enfrentar um oponente que gira à esquerda, vamos de Roar Balkesh. Os dois estão no modo Core. O Spryzen é bem agressivo. Pega a borda da arena, lembrando que eu estou usando a arena da Base Store. Uou, linda investida do Spryzen. Desestabiliza completamente o Balkesh, gostei de ver. Vamos agora no modo Core Plus. Ok, Balkesh foi um pouco mais agressivo dessa vez e mandou o Spryzen para longe. Vamos agora no modo Apex, padrão, sem as pontas blindadas. Spryzen agressivo, vai para cima do Balkesh. Padrão bem aberto de stall na arena, graças à ponta extremamente plana dele, isso é normal. Então tem que lançar ele inclinado para conseguir uns bons primeiros ataques e tentar um bom padrão depois disso, mas não é muito fácil. Enquanto o Balkesh está ali tranquilo, tem resistência, mas foi facilmente desequilibrado. Olha aí os smashes que eu falei anteriormente, hein? E aí o modo mais alto, Apex Plus. Balkesh, que lindo! Vejamos, portanto, uma rivalidade clássica. Temos Spryzen contra Valtryek, ambos no modo Core. Uou, olha só essa investida do Spryzen, Upper Attack desequilibrando o Valtryek, mas ele vence com um Burst.
Isso foi lindo, cara. Uou! O Spryzen começa com uma linda investida. Valtryek vai pro ataque, mas é logo desestabilizado. Vamos ver se vai rolar algum tipo de equalização. Não, mais um burst. Que isso, Valtryek? Agora vamos no modo Apex padrão. Vamos ver o Spryzen agressivo e o Valtryek no modo mais de resistência. Linda investida do Spryzen. Vamos ver se ele consegue desestabilizar o Valtryek de alguma maneira. Apesar do padrão de movimento do Spryzen estar muito mais aberto. Mas ele tem chances de conseguir, hein? Uma batalha muito mais calma do que as outras. Essa foi por pouquinho do Spryzen. Caramba! E por fim, o modo Apex Plus, o modo mais alto dos dois. Olha esse Valtryek, mano, mandando o Spryzen pra fora fácil desse jeito. No fim das contas, o Spryzen é realmente muito, muito divertido. Cara, como eu adoro essas batalhas com a Drive, porque é emocionante, tem os bursts e tem tantos modos diferentes pra experimentar. Eu me diverti demais, eu espero que você tenha curtido, então não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima.